Olá, tudo bom? Vamos à leitura de hoje, do dia 24 de outubro de 2022. Vamos lembrar Hebreus 4:12, que diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui para ouvir a palavra de Deus, estão prontos para ouvir, né? E ouvir pela palavra de Deus, essa é a fé, tá? Então, parabéns aí, então, e Deus abençoe a quem está de aniversário hoje. Então, todo dia alguém está de aniversário e quero que Deus abençoe, né, a essa pessoa, a sua família, seus entes queridos, e que Deus tenha uma bênção grande para você nesse dia aí. Esse dia especial. Quem está de aniversário sempre é um dia especial, né? Amém? Então vamos à palavra. Jeremias, capítulo 24, versículo... Jeremias, capítulo 44, versículo 24, até o capítulo 47, versículo 7. E esse é do Antigo Testamento. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhes oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal, e não para o bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito pela espada, pela fome, até que todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em números, e todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito, para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: Eis que eu darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. Como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando esse escrevia num livro essas palavras da boca de Jeremias no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhe dirás: Isto diz o Senhor: Eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e os pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, limpai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas?
Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente. Para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem, e disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam os escudos, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque esse dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. De balde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis, dizei: Apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti, porque foram derrubados os teus valentes. Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram: Levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento por causa da espada que oprime. Clamaram ali Faraó, rei do Egito, e apenas um barulho deixou passar o tempo assinalado. Viveu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como a Tabor entre os montes e como a Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, à moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão como um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu castigarei a Amon, Delô, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei. Mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: Eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra da sua plenitude, e a cidade e os que nela habitam. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo de suas rodas.
Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem, para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada, Ascalon com o restante do seu vale. Até quando te retalharás? A espada do Senhor, até quando deixará de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, até o capítulo 3, versículo 17. Novo Testamento. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido as minhas doutrinas, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém, irmãos? Salmo 94, do versículo 1 ao 23. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu, que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e o órfão, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá?
Aquele que argue os gentios não castigará? E o que ensina o homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidades. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Amém. Provérbios 26, versículo 6 a 8. Os pés corta e o dano sorve, aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Mais esta leitura, que Deus dê discernimento a cada um de vocês que ouviram a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, agradeço e até amanhã para a próxima leitura. Amém?